Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana. Peço que, em primeiro lugar, vocês escutem esse áudio até o final, porque é muito importante você saber da palavra de Deus. Porque muitas pessoas, não, principalmente os pastores, ou até mesmo pessoas de igrejas, elas estão duras para a palavra de Deus, né? Então Jesus, quando ele estava pregando uma multidão e tinha algumas crianças perto e chegavam perto dele, e o discípulo dele queria tirar as crianças, né? Ele falou assim, não, deixe as crianças vir. Então Deus, ele falou assim, que a gente temos que ser como uma criança, né? Temos que escutar o evangelho como se estivesse escutando uma história. Temos que escutar o evangelho como se estivesse escutando uma história. Então, eu quero dizer para vocês que a palavra que eu vou falar hoje é sobre línguas. Você tem interesse em agradar a Deus, sim ou não? Se você não tiver interesse em agradar a Deus, você com certeza já não vai se irritar e já vai parar de ver esse vídeo. Mas se você se preocupa com a tua salvação, não custa nada, não vai quebrar o teu ouvido em você escutar esse áudio até o final. Né? Até porque eu vou apresentar coisas da Bíblia. E Deus, ele fala, não dê crédito a qualquer espírito, mas examine se esse espírito é de Deus ou não, né? Então temos que examinar, né? Gente, todos os lives que eu vejo no Facebook, né? É só de profetização. Profetização aqui, profetização ali, e profetiza cá, e profetiza lá, e é profetização direto. Não tô dizendo que é errado, né? Porque Deus, ele fala que no culto tem as profetizações também, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá? O foco aqui é sobre línguas. E nesses lives, se uma live leva 1 hora, um exemplo, né? Tem umas que levam menos, outras que levam mais. Vamos colocar 1 hora. 30 minutos é de línguas estranhas. 30 minutos é línguas estranhas. E o que Deus, ele fala e sobre línguas estranhas, né? Deus, ele fala que temos que ter um intérprete. Eu vou já mostrar para vocês através da palavra de Deus. Prestem atenção, né? Vamos ser crianças, né? Em espírito, vamos abrir o coração para vocês receberem a palavra e vocês entenderem, porque vocês estão fazendo todos estão fazendo errado. Vocês se lembram na época que Jesus estava voltando? As pessoas tudo esperando Jesus, e quando Jesus chegou não tinha ninguém preparado. Todo mundo seguia os pastores e Jesus mandaram matar? Pois é, está acontecendo hoje igualzinho. Então, irmãos, vamos escutar. Não vai custar nada, não vai te matar. O Deus, ele fala, bem-aventurados aqueles que ouvem e escutam a minha palavra. Então, seja um bem-aventurado para Deus nesse momento. Escute esse áudio. Então, gente, pode falar línguas estranhas, sim ou não? Pode. Mas que tenha alguém para interpretar o que aquela pessoa está dizendo. Ninguém vai entender. Todo mundo tem um dom, né? Todo mundo, que eu falo assim, tem pessoas, né, escolhidas, e Deus, ele fala, cada um é um vaso diferente da mão de Deus, tem pessoas que têm um dom. E interpretar as línguas estranhas é um dom, sim. É difícil encontrar essa pessoa. É difícil encontrar essa pessoa com esse dom? Mas temos que seguir a palavra de Deus, sim ou não? Temos. Deus, ele não gosta das coisas de qualquer jeito. Porque se Deus se Deus permitir, não, é meu espírito ali que baixou na Raimundinha e deixa ela falar línguas estranhas, tá glorificando meu nome, né? Não tá glorificando o nome de Deus. Porque tá desagradando a Deus. Cadê o intérprete? Né? Então, pastor, você que está escutando esse áudio, você já deve estar pensando o quê? Opa, naquela palavra lá que me protege, né? Que é aquela palavra lá no monte, que o Espírito Santo baixou assim na frente não, modo de dizer, né? Que baixou assim naquele monte de gente, todo mundo, mais de 300 pessoas, falando línguas estranhas. Você deve estar pensando isso aí, não é, pastor? Ou pastora, ou evangelista? Alguém de igreja deve estar pensando nessa palavra agora. Não, peraí, a Dayana tá errada, porque tem essa palavra. Peraí, por isso que eu falei, escuta esse áudio até o final, para você poder entender, né?
Então, errado, errado. Assim como é errado se ajoelhar para a imagem, pensa aí comigo. Você que é pastor, você que é de igreja evangélica, não é errado se ajoelhar para a imagem? Sim ou não? Sim, não é? Muito bem. E também, da mesma maneira que é errado se ajoelhar para a imagem na igreja católica, é errado falar em línguas estranhas sem intérprete na tua igreja, pastor. Então, o que acontece? Falar em línguas estranhas é errado por quê? Porque não tem intérprete. A palavra de Deus deixa claro, tem que ter intérprete. Aí, o que acontece? Tá aquele fuzuê fora que uma pessoa não pode falar em línguas estranhas em voz alta se não tem intérprete. Fora isso, nas igrejas acontece pior. As pessoas ficam gritando, um monte de gente falando línguas estranhas, parece que sabe aquelas pestes? Pestes que eu falo assim, aquelas pragas que quando dá no milho, na plantação inteira, pega de um, pega no outro, parece que levou ali um choque, pega em todo mundo. E aí todo mundo começa a falar línguas estranhas. Intérprete que é bom? Nenhum intérprete na igreja. Uma coisa totalmente desagradando a Deus. Não, Daíra, mas peraí, o Espírito Santo de Deus, como que vai desagradar a Deus? Gente, pelo amor de Deus. Existem espíritos enganadores. Muitas das vezes a tua carne. Como que é o Espírito Santo? Se o Espírito Santo é Deus, então Deus, ele tá desagradando Deus mesmo? Como assim? Entendeu? Tem que ter o teu controle. Você vai estar desagradando a Deus falando em línguas estranhas e voz alta sem intérprete. Diz em 1 Coríntios. Diz assim, ó. Agora, lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, versículo 14, capítulo 14, versículo 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas em que lhes sereis útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina? Uma pergunta. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flautas ou cítaras, como alguém que reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos. Além disso, se a trombeta não é nítida, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparar para a batalha? Então, vocês entenderam aqui? Eu me atrapalhei um pouco, né, na leitura, mas deu para entender. Vamos supor, naquela época, né, tinha aquelas guerras, para começar a batalha tinha que esperar o quê? O som da trombeta. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, que você, poxa, peraí, meu ouvido está identificando o som da trombeta. Então, vamos para a guerra, é agora, né? Agora, se a trombeta emitir um som de ruído, peraí, os cavaleiros vão olhar um para o outro e falar assim, poxa, não é agora a hora da batalha, né? Então ele fala assim, ó, além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha, né? Ninguém. Assim acontece com você se não proferirem palavras compreensivas com a língua. Como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar, ao vento. Lá no 10. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, ele está se referindo o quê? A falar na igreja sem intérprete. É como um grupo de guerreiros esperando o som da trombeta, e a trombeta vai gritar, sai ruído. O pessoal vai ficar tudo confuso. É assim quando você se fala na igreja em línguas estranhas sem intérprete, as pessoas não vão entender. Principalmente aquelas pessoas que não têm o entendimento da palavra de Deus, que é a primeira vez que entra. O povo que é da igreja não já está acostumado àquela bagunceira toda, está desagradando a Deus, né? Pois é. Assim acontece com você, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que
a possa interpretar. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente ficará infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? A sua ação de graças, vistos que não sabe o que você está dizendo? Como que aquela pessoa vai dizer amém se você está cantando ali em línguas estranhas? A pessoa não entendeu nada, o que ela vai concordar com aquilo? Ela não está entendendo. Ou tá? Claro que não. Pode ser que você esteja dando graça muito bem, mas o outro não é edificado. E a intenção, gente, de ir para a igreja é para a pessoa sair dali edificada da palavra. É isso a vontade de Deus, né? Dou graça, lá no 19, todavia na igreja prefiro falar 5 palavras compreensivas que as pessoas entendam para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Vocês estão entendendo? Então, ele prefere aqui, falar 4 ou 5 palavras que as pessoas venham a entender, venham a ter aquela edificação no espírito, do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas e ninguém entender nada. O que vai ser edificado naquelas pessoas, né? Lá no 20, irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quando ao mundo de pensar, sejam adultos. Gente, perdoa aqui o barulho ali, viu? Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarem a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos, né? Ou seja, se entrar algumas pessoas que não são de igreja ou descrentes, não dirão que vocês são loucos? Peraí, as pessoas nunca entraram, não sabem nem quem é Deus, vai entrar ali para aprender, né? Tá precisando, vai ali. Aí entende o pessoal, fala aquelas coisas e tal, e ninguém entende, a pessoa vai... Peraí, eu tô na igreja ou eu tô numa casa de louco? É aqui que a palavra de Deus está dizendo. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos serão convencidos que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, se ajoelhará o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação de quê? Da igreja, das pessoas. Se, porém, alguém falar, agora é a palavra-chave, se alguém, porém, falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Então ele está falando assim que a gente tem que saber, a gente tem que interpretar. Se não houver intérprete, o que Deus ele fala? Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Vocês entenderam aqui? Que tem que ficar calado, falar consigo mesmo ou com Deus. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, vocês estão entendendo aqui, gente? Então, é isso que a palavra de Deus quer. Que as pessoas entrem na igreja e saiam dali edificado, cheios da palavra. Poxa, realmente Deus está ali e tal e tal. E não saiam confusos, entendeu? Então, temos que ser sábios, né? Então, gente, aqui, o que acontece, né?
O que aconteceu naquele monte com aqueles 300 pessoas, mais de 200 pessoas receberam o Espírito Santo na mesma hora e todo mundo ficou falando línguas estranhas. Os pastores pegam essa palavra, seguram nessa palavra para colocar como uma doutrina na igreja. Um fato que aconteceu, né? Naquele lugar, uma coisa linda, né? Para a glória de Deus. Isso não é para ser usado frequentemente na igreja. Todos os domingos, todas as segundas, todos os dias. Não. Deus está ensinando aqui como tu, pastor, tem que fazer na tua igreja. Como tu, evangelista, ou pastor, ou presbítero, ou até mesmo membros, né, da igreja. Quer agradar a Deus? Então faça isso aqui. Não se agarre a essa palavra. Sabe por quê? Porque senão você vai estar fazendo igual os católicos. Os católicos... Você que sabe da palavra de Deus, você vai entender o que eu vou falar agora. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre a serpente, né? Que Deus pediu para fazer a serpente e Deus pediu para fazer os querubins, né? E Deus pediu para fazer os querubins, né? Mas os querubins, Deus pediu. A serpente Deus pediu para fazer. Os católicos se agarram a isso para fazer o quê? Imagens de Maria, como fala no Êxodo, Deus ele fala, né? Não adorarás, não se ajoelharás. Mas como existe essa palavra dos querubins, eles fazem igual os crentes fazem hoje, os pentecostais. Os pentecostais se apoiam na palavra que fala lá do monte onde abaixou o Espírito Santo em um monte de gente e se apegam a isso e colocam isso na igreja. Não, temos que fazer todo dia. Chegou uma pessoa de fora, vamos falar em línguas estranhas para poder nós mostrar para eles que o Espírito Santo de Deus está em mim e que eu sou de Deus, né? Não, irmãos, isso não é sabedoria. Isso é desagradar a Deus. Assim como os católicos fazem. Não, Daniel ali fez... Tem a passagem ali que fez os dois querubins ali, né? Do lado da arca de Deus, né? Então, vamos fazer imagem também, porque está escrito ali. Não, ali foi um fato, um momento. Uma coisa que Deus pediu naquele momento. Não para ser usado como doutrinas, assim como a Igreja Católica se apoia essas palavras e colocam o que na igreja? Imagens. Então entrega essa palavra em tuas mãos para que você venha ter a sabedoria da palavra, para que você venha agradar a Deus, edificar a igreja que você está guiando, pastor, ou presbítero, ou bispo, evangelista, o que for, o que estiver escutando essa palavra. Não se deve falar na igreja de línguas estranhas se não tiver intérprete. Pode e deve ser falado línguas estranhas tendo intérprete, entendeu? Porque muitas pessoas falam assim, não, tu tá dizendo que não pode falar línguas estranhas, mas Deus fala aqui, ó, tem que falar. Sim, tem que falar. Eu não tô dizendo que não pode falar, mas Deus ele fala assim, ó, fala línguas estranhas 1 ou 2, no máximo 3. Tem intérprete. Não tendo intérprete, calado. Fale só você e Deus baixinho. Vocês entenderam? Entrega essa palavra em tuas mãos. Amém. Inscreva no nosso blog A Sua Igreja para você ficar sabendo de mais coisas, né, sobre a palavra de Deus. Aqui a gente fala o que muitas igrejas não falam, né? Assim, a mesma palavra que Jesus chegou a falar lá em Jerusalém, aqui a gente está falando a mesma coisa também.